Olá, seja bem-vindo ao programa Ação Nacional. Nos últimos anos, a igreja tem lidado com um sério problema, os abusos sexuais. Muitos casos vieram à tona. Um relatório divulgado pelo Procurador-Geral da Pensilvânia revelou que padres do estado norte-americano abusaram de milhares de crianças ao longo dos últimos 70 anos. E para falar deste assunto aqui no Ação Nacional, eu recebo o padre Paulo Gonzalez. Padre, obrigado pela sua presença aqui com a gente. Eu agradeço novamente o convite e poder estar com vocês sempre um motivo de alegria. Com certeza. Padre, na sua visão, que momento é esse que a igreja vive diante desse número tão triste com relação aos abusos enfrentados aí? É interessante a gente pensar aquilo que nós estamos vivendo ultimamente e que vem à tona para que a gente possa buscar novamente a credibilidade, né? Eu acredito que diante das dificuldades que surgem, eu diria assim, numa realidade um tanto dialética, né? Porque a realidade dialética é aquela qual você pensa. Então, existe uma tese, existe uma contradição e nós temos que fazer a síntese. Então, nós estamos fazendo a síntese no meio de tantas contradições. Então, eu acredito que nesse processo dialético isso é muito bem-vindo para que haja realmente uma credibilidade. A igreja que é de Jesus, uma igreja bimilenar, uma igreja que tem passado por sérias dificuldades, mas que tem permanecido fiel à ação do Espírito Santo de Deus através de muitas e outras pessoas. Mas, como você sabe, as contradições estão surgindo e nós estamos aqui para falar delas. E eu acredito que falar delas ajuda-nos a pensar, a refletir e a tomarmos postura como o Papa está tomando algumas posturas sérias com relação a isso que são necessárias. Até, padre, eu peço desculpa para o senhor, além de padre, o senhor também é psicólogo, não é isso? Sim, psicólogo. Trabalho muito com a psicanálise também, né? Fiz vários cursos de psicanálise após a psicologia e terminei no Cefas, aqui em Campinas, até justamente com abuso sexual infantil, que foi a minha tese. De pessoas que sofreram os abusos e que depois como que eles se colocariam na clínica, como que eles se apresentariam. Mas infelizmente você sabe que toda a criança que foi vitimada, ela acaba sendo uma vitimizadora também, né? Então é difícil alguém que venha ressignificar, foi muito difícil. Então eu acabei levando a minha reflexão mais por psicólogos que trabalharam com crianças vítimas de abuso sexual, né? Que é uma coisa muito triste também. Em todos os meios, né? Em todos os segmentos surgem isso, seja na medicina, seja na advocacia, enfim, em todos os lugares surgem. Agora, na igreja também tem surgido, e que não é de hoje, isso a gente sabe que as coisas estão sendo reveladas agora, os abusos já vêm de muitas datas, e é essa contradição que nós somos chamados a pensar. Então, vamos aqui, como eu dizia já há pouco, mais com vocês para poder recuperar esse espaço da ação do Espírito Santo no coração das pessoas, para que possamos ter claro que quem tem fé, aliás, um trecho da palavra que meditávamos nesse final de semana, da carta de Paulo aos Romanos, quem crê não está confundido, né? Não será confundido, então, portanto, não vive em confusão. Então, eu acredito que nós queremos tirar essa confusão para que as pessoas possam acreditar mais tranquilamente e acreditar de fato que a nossa instituição ela é crível e ela precisa só recuperar novamente esse espaço na consciência das pessoas. Até para aprofundar nosso assunto aqui, olha, em agosto de 2018, o Papa se posicionou com relação aos abusos. Vamos ver. A dor das vítimas e suas famílias é também nossa dor, diz o Papa Francisco nesta carta escrita ao povo de Deus, que afirma: com vergonha e arrependimento, reconhecemos como comunidade eclesial que não estávamos onde deveríamos estar. Não agimos de maneira oportuna, percebendo a magnitude e a gravidade do dano causado a tantas vidas. Nós não mostramos nenhum cuidado para os pequenos. Nós os abandonamos. O Santo Padre reconhece que as feridas causadas pelo abuso sexual nunca vão embora. Ele deixa claro que nenhum esforço para pedir perdão e procurar consertar o dano causado será suficiente. A mensagem do Papa Francisco é franca. A dor de cortar o coração dessas vítimas que clamam ao céu foi por muito tempo ignorada,
mantida em silêncio ou silenciada. Para evitar que isso aconteça novamente, o Papa propõe pôr fim à cultura da omissão como resposta e implementar uma solidariedade que visa condenar o que põe em perigo a integridade de qualquer pessoa. Assim, ele pede o engajamento de todos, dizendo: a única maneira que temos de responder a esse mal que escureceu tantas vidas é experimentá-lo como uma tarefa em relação a todos nós como o povo de Deus. O Santo Padre culpa o clericalismo por um modo peculiar de entender a autoridade da Igreja, um problema subjacente que apoia e ajuda a perpetuar muitos dos males que estamos condenando hoje. Ele afirma dizer não ao abuso é dizer um não enfático a todas as formas de clericalismo. O Papa Francisco afirma ser essencial que nós, como Igreja, reconheçamos e condenemos com tristeza e vergonha as atrocidades perpetradas pelas pessoas consagradas, clérigos e todos aqueles que têm a missão de zelar pelos necessitados e vulneráveis. Assim, o Papa chama a Igreja a pedir perdão pelos nossos próprios pecados e pelos pecados dos outros. Para concluir de uma maneira perspectiva espiritual, o Santo Padre sugere uma atitude de oração penitencial e jejum para que cresçamos no dom da compaixão, na justiça, prevenção e reparação como forma de combater todas as formas de abuso de poder, abuso sexual e abuso de consciência. Tá aí, padre. Eu gostaria que a gente refletisse um pouco sobre as palavras do Papa. Ele está falando sobre o clericanismo, né, e autoridades da Igreja. E a autoridade da Igreja também falou sobre a Igreja pedir perdão e também a questão da integridade de todos, né? Um dos pontos abordados nesse VT. É interessante, Júnior, que o clericalismo, que é tão condenado hoje, né, essa máxima do clero, de sentir-se, de uma certa forma, protegido, né? E eu mando e deve ser feito dessa forma, essa coisa de não ter a participação do leigo, até hoje nas administrações da própria paróquia, coisas assim, aquela coisa na qual o padre era o máximo, né? Então, eu sou sacerdote, você é leigo. Você é leigo, é. Até a palavra leigo parece que soa um tanto mal, né? Por mais que a gente queira tirar um pouquinho desse ranço, mas eu diria, nós deveríamos nos chamar cristãos batizados, né? Que é uma diferença naquele que fora e que recebeu o ministério sacerdotal e que, portanto, é uma missão, algo que ele tem que ter diante de si para poder fomentar o bem das pessoas. Como ele estava dizendo, o Papa, né? De repente, nós estamos aqui para zelar pelas almas e, de repente, fomos aqueles que acabaram levando a uma situação de total desestrutura da vida de uma pessoa, né? Porque todo o trauma, né? Porque a palavra trauma vem do grego, que é uma ferida que você abre no emocional dessa pessoa. Então, essa ferida, esse trauma real acaba transformando num trauma psíquico e a pessoa fica totalmente perturbada com essa situação e ela acaba não dando conta da realidade pela qual a vida vai exigindo da gente, né? Todos nós temos que enfrentar a realidade sem medo e com uma série de posturas pelas quais a realidade nos chama. E de repente você ter uma ferida, algo em aberto dentro de você, isso é terrível. E muitas pessoas vão recalcando esse trauma, né? Vão gastando uma energia em cima, portanto, numa linguagem psicanalítica, você cria uma censura de uma certa forma, e isso acaba trazendo um sofrimento muito maior para a pessoa, porque ela não quer tratar daquela questão, muitas vezes. E nós precisamos tratar para que haja uma reparação, uma cura, que seja curativa de fato, né? Porque, como vocês sabem, Júnior, as pessoas que vão para o seminário, e depois nós vamos tratar disso um pouquinho mais à frente, elas têm uma estrutura perversa. Não é uma estrutura de uma pessoa que tenha uma característica neurótica, né? Porque nós todos somos neuróticos. Quem é que é normal? Nós não temos uma normalidade, isso é apenas uma maneira de se articular. Porque o neurótico é aquele que justamente as pulsões, elas vêm do seu inconsciente e você precisa dar conta. Quer dizer, as exigências do inconsciente vão passar, portanto, pelo superego, que é uma instância introjetada, para que o seu eu decida. Então, isso cria dúvidas e toda dúvida gera neurose.
Então nós somos assim, porque tem momentos que a gente não tem como... Todo mundo é neurótico, Todo podemos mundo, dizer. todo mundo. Só é o grau de diferença. Há graus de diferença, porque de fato nós não sabemos como lidar com algumas coisas que o próprio id exige. Porque o nosso id, onde está, portanto, o inconsciente reprimido, ele é amoral, atemporal, ele é assexual, ele vive do princípio de prazer, né? E o princípio de prazer ele quer, ele não tem normas. Então nós é que buscamos normas como hoje eu vivo, você também vive, para viver na sociedade. E o perverso é justamente esse que não aceita normas, né? Ele faz um mecanismo chamado, um mecanismo de, portanto, que ele usa de recusa, porque ele sabe que ele está proibido a fazer certas coisas, mas ele infringe. Ele infringe por quê? Porque ele tem algo assim do narcisismo de morte, né? Todo mundo vai ser pego, eu não serei pego. E como que isso é trabalhado dentro do seminário? Então, meu irmão, Como é que se aquilo... faz um trabalho em cima de uma pessoa que tem esse perfil? Então, veja bem um pouquinho. Até então, nós não éramos mediados pela ciência, digamos assim. Pela ciência, tanto psicológica, pela ciência psicanalítica. Aliás, havia até críticas com relação a Freud, uma série de situações assim. E hoje, uma total abertura, um diálogo. Hoje se faz um diálogo com a literatura psicanalítica, porque isso faz pensar numa realidade material que é totalmente diferente da realidade espiritual. E muita gente acreditava, não, olha, o fulano, ele está agindo de maneira incoerente, vamos orar por ele, vamos fazer com que ele mude, ele vai ser advertido, ele vai ser questionado, ele vai ser... Muitas vezes como se culpava, se isso é a ação do acontecesse. demônio. Isso, como se isso fosse e bastasse. Como se isso fosse um elemento só único e isolado para mudar a pessoa, e a gente sabe que não. Então, hoje a gente tem a maneira de poder avaliar esse sujeito, por isso que uma das medidas, que nós vamos falar isso depois mais tarde também, é justamente que se use os testes psicológicos para aqueles que vão adentrar no seminário, para que a gente possa dizer, meu querido, você não pode ficar aqui. Você tem uma estrutura um tanto perversa e essa estrutura perversa vai não só causar situações para você, mas também para a realidade que você vai enfrentar amanhã. E antigamente não se tinha isso, Júnior. Então, nós temos que dar mão à palmatória que escapava das nossas mãos essa realidade. Existia, nós voltamos na hierarquia da igreja, né? Por mais que você fosse seminarista, mas a gente viu o padre lá e nós aqui, né? É o clericalismo, estamos falando agora, né? Quer dizer, aquela pessoa, tanto que tem muita gente que se decepcionou, se afastou da igreja justamente porque tinha aquela figura como tal. E, de repente, a decepção foi muito grande, né? Então, nós precisamos trabalhar isso, mostrar que somos homens e que precisamos também procurar meios para vencermos as nossas dificuldades. Nada melhor do que encaminhar para uma terapia, um olhar para dentro de si, né? Olhar mais para a sua vida interna, para não ficar projetando as mazelas fora da realidade e que, aliás, transforma a realidade numa situação desesperadora, né? Bom, esse é o programa Ação Nacional, a gente vai para um rápido intervalo e a gente volta já.